Ah, não, Thaís, não dá. Ficar olhando assim, vira logo essa papada aqui, não dá, não. Ai, como a gente odeia a papada, né? Ah, eu odeio papada e odeio essas coisas que ficam aparecendo. Ruga aqui na testa. Bom mesmo ia ser se tivesse uma fada madrinha que viesse e fizesse um bip-bop-bop e pum! Zerasse todas as rugas de todas as dias 40. Ai, que delícia, mas o melhor de tudo isso, eu não sei a fada madrinha se vai ter, mas graças a Deus que a tecnologia hoje em dia está a nosso favor. Virou uma varinha de condão. Quase isso, né? Quase isso. Quase um pouco de exagero, mas a tecnologia hoje está a nosso favor. Obrigada a quem estuda para transformar essa tecnologia favorável. Isso é algo que está tão intrínseco na mulher, que esse mercado hoje é o que mais cresce no Brasil, né? O mercado da beleza, o mercado da tecnologia. E nós somos, no Brasil, o terceiro do mundo que mais cresce, Jamile. Então, quer dizer que nós todas estamos em busca de uma fada madrinha. Que coisa boa. Ou não, pode ser até que não, porque a gente está sempre em busca da beleza, né? Mas será que isso é saudável? Qual é o ponto disso ser tão saudável e buscar o nosso bem-estar, não só físico, mas também mental, né? Porque isso é algo que puxa muita pressão na gente. O belo, né? O belo. O que é o belo pra mim é diferente do belo pra ti, né? Com certeza, é muito diferente. Tu estava falando da papada, que é algo que também me incomoda, a ruga aqui, mas a outra se incomoda com a gordurinha ali. E tem uma que não se incomoda e tá tudo bem também. Isso. E primeiro eu quero dizer que nós estamos aqui hoje em mais um podcast com o apoio de Amanda Beauty, que também cuida da nossa beleza. Além de cuidar da beleza, cuida da nossa boa energia. A gente chega naquele salão, a gente sai revigorada. A gente é tão bem tratado que cuida da beleza externa e cuida do nosso psicológico. É quase uma terapia. Autoestima. Autoestima é tudo. É a terapia. Então, Jean, vamos chamar hoje as nossas convidadas, que tem tudo a ver com esse mercado da beleza e vai falar sobre tudo isso com a gente. Está aqui conosco hoje a médica dermatologista Adriana Mariano e a nutróloga Fernanda Soares, linda, como a doutora Adriana, que vieram brilhantar esse nosso episódio. Muito obrigada, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. A gente estava falando sobre essa brincadeira da fada madrinha, da varinha de condão, que toda mulher, eu acho que em certo momento gostaria, né? Que tivesse ali aquela fada madrinha. Mas e qual é o limite disso? Porque hoje a tecnologia também já está a nosso favor. Não é isso? Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Obrigada, Fê, querida, que está aqui dividindo esse podcast. Grandes parceiras, né? Obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que tudo tem realmente um limite, né? O equilíbrio é tudo, né? Nem ao mar, nem à terra. Eu acho que essa questão da fada madrinha é bem colocado. Realmente a tecnologia veio e está aí hoje para ser um grande aliado nesse gerenciamento, na saúde, na melhora da autoestima da mulher, nessa visão da mulher como uma mulher do século XXI, né? Mas realmente, junto com isso, vem os prós e os contras, né? E os contras é realmente o excesso, é realmente uma busca inalcançável, é realmente um padrão inatingível. Então, eu acho que o equilíbrio é tudo, como tudo na nossa vida, cuidar de todas as áreas. Eu acredito muito em a gente zelar pela alma, corpo e espírito. Então, eu acho que o corpo é uma das partes, né? Então, essa busca é maravilhosa, mas a gente não pode esquecer os outros. É só uma delas, né? Aí eu já entro falando assim, doutora, a nossa armadura deve estar sempre bem lustrada. Eu penso, sabe? Eu penso. É claro que vão ter dias que, né, a gente não tá muito bem, tanto internamente quanto externamente. Mas eu acho que nós devemos sempre zelar por isso. É um autocuidado. Autocuidado, isso. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Seja mãe de 4 filhos, seja uma mulher solteira, uma mulher divorciada, casada. Eu acho que se olhar todo dia no espelho e entregar o seu melhor, eu acho que é o que a gente pode fazer por nós mesmos. E a gente deve ensinar isso aos nossos filhos, né? Esse autocuidado, essa autoaceitação de eu sou belo e eu posso melhorar, e se eu não quiser melhorar, eu me aceito dessa forma. E eu acho que o mais importante disso tudo também, a gente está falando da beleza estética, é também linkar, né, Fernanda, isso tudo com o cuidado externo do corpo, né? Aquilo que a gente não enxerga, mas que a gente carrega todos os dias e que é tão importante quanto cuidar da ruga ou da papada.
Isso é algo... Nutrir o corpo. Nutrir o corpo, porque a dermatologia e a nutrologia andam juntas. Ela, tenho certeza, doutora, que uma paciente que não está se alimentando bem não vai ter uma pele boa, porque a nossa pele expressa muito do que tem dentro de nós. Então, assim, é aquela coisa integral. É um grande conjunto, né, Fernanda? A gente se cuida para receber os frutos, que seria da parte externa, é isso? E tem até alguns estudos que falam que alimento interfere, inclusive, na saúde mental, né? Então, tem algumas coisas que sim, vai ter diretamente relacionada à depressão, à melhora do ânimo, à melhora do bem-estar diário, estresse. Né? Então, eu acho que a nutrição, ela é indispensável. Com certeza, mas eu acredito que na nutrição também tem uma busca incessante que é aquela da gordurinha, né? Sim. Eu acredito que tu deve enfrentar isso muito no consultório, diariamente, né? Das mulheres, porque por mais que hoje os padrões, né, não existe mais... Ainda existe aquele padrão, mas as pessoas ainda querem estar ali, apesar de estar mais aberto. Eu acredito que quando a mulher chega lá, ela está sempre em busca de 1 quilo a menos, 5 quilos a menos. Ou perder uma gordurinha, ou ganhar mais massa magra. Sempre tentando algo melhor. Eu acho importante buscar sempre o seu melhor. E linkando com o que vocês falaram do autocuidado. Se fala muito assim que o autocuidado é o combustível da autoestima. Antes eu pensava muito, falando até de mim assim, antes eu pensava muito que primeiro eu tinha que estar bem e aí eu ia querer ir no salão, querer ir na dermatologista, querer... Não, uma coisa alimenta a outra. Aí eu fiz o caminho contrário, comecei a investir na dermatologista, comecei a investir no salão, comecei a investir em roupa, e aí você vai se arrumando mais, vai se cuidando mais, começa a cuidar mais da saúde. E aí a autoestima vai lá pra cima. Eu acho essa dica importantíssima aí, meninas. Essa frase eu acho que fiquem aí ligadas, porque eu acho que isso que tu falou é muito importante. Porque a nossa tendência sempre é só ir buscar depois que eu tiver ok, depois que eu tiver bem. Eu te falo porque eu sou um pouco assim também. A gente quer primeiro estar com um peso legal pra depois buscar. Isso. Mas eu acho que essa dica é fundamental. As pessoas sofrem preconceitos por estarem acima do peso. Sim. Elas já sofrem esse preconceito. Tem um estigma. E aí, quando ela vai procurar uma profissional para ajudar, ela sofre o preconceito de estar buscando alguém para tratar o sobrepeso dela. É uma coisa meio velada. As pessoas não querem contar para ninguém Tem muito isso. que entraram num processo de emagrecimento. Uhum. Que as pessoas precisam entender, Fernanda, me corrija se eu estiver errada, que a obesidade é uma doença crônica, tanto quanto as outras, como cardiopatias, enfim, diabetes. E as pessoas, quando começarem a entender que a obesidade é uma doença e que precisa ser tratada para sempre, elas vão perder esse medo. A gente sofre um preconceito de você chegar, quem sabe, no ortopedista e, doutor, eu tô com uma dor na coluna. Ah, também? Com esse peso? Sim, é verdade. Sem vergonhice, falta de vergonha na cara. A médica precisa também dessa educação. A gente precisa humanizar mais. E humanizar e entender que é uma doença crônica e tem controle. Se todo mundo soubesse disso desde cedo, assim que ganhasse peso, por exemplo, e não conseguisse perder através de mudanças de estilo de vida, procurasse um médico, um dos nossos índices de obesidade no Brasil, no mundo todo, iam ser bem menores. Segundo um dado do IBGE de 2020, 61% da população brasileira tem sobrepeso e 27% tem obesidade. Já 100% julga especialista e sabe o que você tem que fazer para emagrecer. Todo mundo sabe te dar uma dieta, né? Todo mundo sabe um segredo, um chá. Só isso. Ia ser tudo mais fácil, né? Só isso. É uma doença multifatorial, né? Então, não é só a dieta, não é só o exercício físico. Tem o sono, tem a hidratação, tem o estresse, tem as relações interpessoais. Tem paciente que já chegou comigo e falou bem assim, doutora, quando eu mudei do apartamento para uma casa e eu eliminei os fatores estressantes do condomínio que eu morava, eu emagreci.
quando eu terminei um relacionamento, eu emagreci. Então, não é só... A questão psíquica, né? A doença é a mesma, mas cada pessoa é diferente. Então, para tratar, a gente tem que identificar as causas em cada um. Adriana, agora voltando um pouco para o mercado da beleza, a gente tem dados, né, que as primeiras ações estéticas começaram em Hollywood em 1940, né, e hoje a tecnologia avançou demais. Antes eram métodos mais invasivos, hoje bem menos. E isso eu acredito que é uma das grandes vantagens, né, que a gente tem, menos perigo e mais resultados. Sim, e mais precocemente a gente consegue intervir fazer ações, né, e trabalhar em áreas que a gente desconhecia, né? Então, lá quando começou realmente, as intervenções eram mais cirúrgicas, né? Eram coisas realmente mais invasivas. Tem até uma nota muito interessante. Ivo Pitangui era o deus no Brasil, né? Tem até uma nota muito interessante de um jornal, acho que é de 1950, que diz assim: ônibus entra na casa de idosa de 40 anos. Vocês já viram essa nota? Uma imagem preta e branca, né? Eu já vi. Ou seja, imaginava-se, né? Até porque a taxa de mortalidade era alta, as pessoas viviam menos, então realmente 40, 50 anos, dificilmente alguém vivia muito, né? Até por conta de várias questões de doenças e tudo mais. Então, realmente, hoje a gente tem medidas não invasivas, inteligentes, indolores, medidas rápidas, digamos, para melhorar esse processo e gerenciar. É claro que isso a gente não pode esquecer que é muito individual. Nós somos seres pessoais e individuais, então a Jamile tem uma história alimentar, a Jamile tem um padrão de exposição, a Jamile tem uma história de engorda, emagrece, né? Assim como a Fê, eu que sou uma paciente bariátrica, então eu tenho uma história com a questão da pele, né? Então o que eu preciso para melhorar a minha pele talvez seja diferente da Fê. Porque eu tenho fatores que me levaram a ter o que eu tenho. Então, não é uma regra, sabe? Mas hoje eu consigo associar tecnologias, associar injetáveis, associar uma alimentação anti-inflamatória, associar ações que possam, desde a minha filha, que eu tenho uma menina de 19 anos, já dizer para ela, ó, esse alimento ele pode te desenvolver mais estrias, flacidez, porque ele vai causar uma glicação maior, que a gente chama. Então, assim, tudo isso, hoje a gente já tendo conhecimento, a gente consegue prevenir nas gerações futuras. E não vamos ficar com essa notícia que uma idosa de 40 anos... Com certeza. Então, hoje, muita coisa é possível ser feita, mas é claro que a gente nunca pode esquecer que o ser humano, ele é um indivíduo genótipo junto com o fenótipo. Então, tem a genética e o ambiente, né? Uma coisa interessante também nesses dados é que, a classe médica estaria um pouco mais assustada com a idade, porque a gente está aqui falando de 40 anos e que antes eram mais as mulheres, iam ficando mais velhas e iam procurando. E que essa idade dessa busca aumentou com as mais jovens. Uhum. Queria que comentasse um pouco, vocês duas podem comentar um pouco sobre isso. Assim, a gente vê cada vez mais o autocuidado, tanto nas jovens quanto nas mulheres adultas. 40 anos, mulheres adultas, não idosas. E é interessante, porque quando a mulher, ou quando o paciente, vamos falar assim, quando o paciente procura a gente mais cedo, a gente trabalha prevenção, e é tão confortável trabalhar a prevenção do que fundamental, né? Então, assim, é muito bom trabalhar a prevenção, vai gerar ganho para o paciente de toda forma, porque ele... Mas eu acho que quando o médico é super consciente, né? E quando essas pacientes fazem apelos, querendo fazer intervenções, assim... Isso é uma coisa que eu acho muito mais perigoso, assim. Eu acho que o desenvolvimento da câmera frontal trouxe um grande problema para mim, dermato. Sim. Uma grande comparação, doutora? Não, distorção de imagem. Perfeito. Sabe? Então, o que acontece? Meninas de 15 anos
vem o seu nariz diferente. Com filtro. Um olho abre mais do que o outro. Porque todos nós somos assimétricos. Claro. Né? Todos mais, nós somos uns menos. assimétricos. Mas essa geração mais jovem, 13, 14, 15, que é uma geração que a gente sabe que está desenvolvendo uma ansiedade absurda, né? Transtornos de imagem e tudo mais. Elas estão... Eu atendo, inclusive, filhas das minhas pacientes que vêm com a demanda preventiva. Vamos fazer aqui um skincare, vamos fazer uma prevenção. Mas eu também atendo pacientes que já querem melhorar ângulo, que já querem melhorar algumas áreas que eu ouço e eu tenho empatia desde que haja uma verdade. Porque nem sempre é. Então, é bom o profissional ele saber até que ponto é uma queixa real, até que ponto é uma questão que a pessoa criou. Uma questão social. Pronto. E como lidar com isso no consultório? Então, eu acho que nós médicos ainda precisamos melhorar muito. Eu, Adriana, eu tenho essa sensibilidade de empatia e conversar, expor, falar, dizer você tá linda, você é lindo, você é linda. A gente ainda não pode fazer isso e conversar com o responsável. Mas, infelizmente, tem muitos profissionais que acabam fazendo intervenções em pessoas muito jovens que não têm indicação de fazer. Mas é importante dizer, tem pessoas que têm. Então, tem crianças que precisam fazer uma cirurgia de correção de orelha de abano, por exemplo. Que sofrem. Sim, mas aí isso, claro. Mas aí a uma gente outra não situação, pode, né? É aquela questão que a gente já falou. É que a gente não pode generalizar, né? Por exemplo, isso. doutora Adriana, a gente passou e está passando por um boom de harmonização facial. Mas eu acho que sutilmente, eu posso estar enganada, está surgindo uma nova era, a era da desarmonização. As pessoas estão querendo fazer aquele procedimento que alguém te olha e fala bem assim, nossa, você tá tão bonita, o que você fez? Eu acho que, não generalizando mais uma vez, mas eu acho que aquelas pessoas que levam uma foto de um famoso dizendo assim, doutora, eu quero ficar igual essa pessoa. Ou do filtro. Ou do filtro, exatamente. Ou do filtro Paris. O filtro tá causando muitos problemas. Exatamente. Então ela chega filtro. e a tua estrutura óssea não cabe naquilo. Então depende realmente do profissional ter esse discernimento de informar e dizer, olha, não te cabe isso. E eu acho que as pessoas começaram a entender isso porque tá tão grande a quantidade de pessoas iguais que assustam. Eu não gosto muito desse termo, não, tá? Eu não gosto, harmonização. Eu e nem uso. Porque pra mim, harmonizar... Naturalização facial, quem sabe. Como se você tivesse desarmonizado. Eu posso te dizer o que eu chamo da harmonização? Eu chamo uma demonização. Me desculpa. Eu também. Eu não acho demonização. Porque o padrão que eu vejo é de rostos quadrados, de boca grande, de nariz arrebitado. O que eu não acho que isso tenha que ser uma característica em um país miscigenado como o nosso. Gente, os filhos dessas pessoas não vão parecer com os pais. Isso. Pessoas caucasianas, negroides, asiáticos, indígenas. Claro. Então a gente precisa respeitar as proporções, os padrões. Justamente você falou, será que cabe um queixo grande numa pessoa de rosto pequeno, com olho pequeno, nariz pequeno? Então, assim, eu acho ainda bem que nós estamos regredindo. Isso aí é uma regressão benéfica. E eu torço para que melhore cada vez mais. Eu torço para que mais profissionais entendam isso. E aprendam a dizer não, né? Exatamente. Já aconteceu contigo, assim, da paciente chegar assim, doutora, eu quero que meu rosto fique igual ao do filtro. Já. Pedindo boca igual do filtro, porque tem filtros que aumentam boca, né? Tudo. Já. Aí, nesse momento, a doutora fala bem, deixa eu te falar, eu tenho uma psicóloga. Eu vou te direcionar. É uma equipe multidisciplinar, praticamente. Fernanda, agora ainda essa semana, agora nos últimos dias, liberaram um outro remédio muito parecido com o Ozempic. O Ozempic também virou uma febre, né? Foi. E o Ozempic, ele realmente ajuda no emagrecimento. E esse outro remédio que ele é direcionado ao diabetes, mas também já ventilando a questão do emagrecimento. Então, o Ozempic é a semaglutida. O Ozempic atua no nosso corpo, inibindo a fome, através da diminuição do hormônio da fome, causando uma lentificação na digestão.
o alimento vem e fica mais tempo ali no estômago. Uma saciedade. Então a pessoa fica saciada mais tempo. E aí agora, e ele atua num receptor. Ele é análogo do GLP-1. Essa nova medicação, a substância é a tirzepatide, que é o Mounjaro, que está aí no mercado. Isso, né? O que aconteceu agora? A Anvisa liberou, ainda não temos aqui no mercado. Já tem nos Estados Unidos, já vem sendo usado. A Jamília até comentou, e os artistas já estão fazendo propaganda, já estão usando, diz que é o queridinho dos artistas. Aí ainda. Eu disse, não, também não, ela tá mais rápida que eu. Aí eu tô assim, bem interessada, doutora Fernanda. Jamília, como é que você tá dizendo que é o queridinho dos artistas se nem chegou no Brasil? Eu já sei. Aí eu procurei a reportagem, porque ele tava comprando nos Estados Unidos. Claro, a facilidade hoje de acesso, assim, né? Então, ele promete Promete não. As pesquisas mostraram uma perda de peso de mais de 20%. Ou seja, equivalente a uma perda de peso de um paciente que faz uma bariátrica. De uma cirurgia bariátrica. Ele é eficiente e seguro? Sim. Bom, a Anvisa liberou, Liberou depois de estudos, já são estudos com fase 3, então tá mais do que Isso é excelente. Comprovado. Isso é positivo. Nós médicos trabalhamos com segurança quando tem esse tipo de estudo comprovando a eficácia da medicação. Que agora não se fala mais remédio para emagrecer, né? É uma medicação para a obesidade. É um tratamento anti-obesidade. Porque para emagrecer, tem gente que quer emagrecer 1 quilo. Pronto. Entendi. Então, e aí a pessoa pensa, vou tomar, emagreci o que eu quero, parei. Só que o que a gente falou aqui no começo, que a obesidade é uma doença crônica. E para quem que ele é indicado? Em que momento que se diz, não, essa pessoa, ela precisa desse tipo de medicamento? Então, para que ele foi criado? Para tratar diabetes, baixar a glicemia, certo? E aí percebeu-se que esses pacientes iam perdendo peso. Então, o que a gente chama de uso off-label, serve para emagrecimento. E aí, quem que tem indicação? Primeiro, diabéticos, de difícil controle. Segundo, pacientes obesos, superobesos, né, que precisam perder peso, já tentaram outros tratamentos e não conseguem. Exatamente. E a importância de ter essas medicações sempre prescritas por um médico, isso vale a pena a gente repetir incansavelmente. Porque as pessoas têm manias, por exemplo, eu já sabia desse medicamento que era o queridinho dos famosos porque a gente vai acompanhando. Sim. E é claro que as pessoas que têm um sobrepeso, que têm um peso bem maior, estão ali sempre em busca, têm né? vontade de passar por esse processo milagroso até então. E o que faz? Liga pra amiga, vê aí em Orlando quanto que tá o medicamento, tá $1.000. Aí a gente não compra porque é $1.000. Porque se fosse mais barato, a gente compraria. Já tava trazendo pra cá. Claro que tem. E sem prescrição. E aí, sem prescrição? Sem prescrição. Sem prescrição. Estão exigindo prescrição. Não então, estão, assim, né? O uso indescontrolado vem gerando outras doenças, porque tem paciente que tem indicação e tem paciente que não tem. Eu já atendi paciente que tem refluxo e teve indicação de usar o Ozempic e ela falava assim, doutora, eu dormia sentada com medo de broncoaspirar. Então, ela já tinha uma contraindicação, porque ela já tinha refluxo. Então, imagina aquele alimento parado mais tempo no estômago. Perigo. E aí vem aquela batalha, aquela relação da obesidade com a depressão. Que aí você espera tanto de um medicamento, não é prescrito pra você, não é pra você, você toma e fica frustrado. E aí pra todo mundo funciona, menos pra mim. Como é que cuida disso, Fernanda? Repito o que eu falei, a doença é a obesidade. Cada paciente é diferente. E cada paciente tem uma causa. Às vezes, a pessoa está com um sobrepeso porque ela tem uma ansiedade ou porque ela está depressiva. Então, ela busca satisfação no alimento. Sim, a obesidade está intimamente ligada, né, a situações psicológicas. Tá, tem muita relação. Então, assim, por isso que é importante uma avaliação de todas as áreas do paciente para a gente identificar. Às vezes, tratando a depressão, o paciente tá tudo resolvido. Consegue controlar o peso, entendeu? Consegue ter atitudes diárias que ajudam na perda de peso. E evitar o reganho, né? É assim, como é doença crônica, não tem cura, tem controle. Eu falo para todos os pacientes que chegam comigo com essa queixa no consultório que
Hipertensão. A pessoa começa a tomar o remédio. Quando a pressão dela regula, ela para? Não. Diabetes. Quando ela começa a tomar o remédio, controla a glicemia. Ela para de tomar? Não. Não. Tudo o que acontece depois que controla é um reajuste de dose, troca de medicações. Mas a consulta no médico é anual ou semestral. A medicação vai estar lá. A mudança no estilo de vida é o que mais vai fazer Impacto, né? o impacto na vida do paciente e que vai manter aquele peso que foi diminuído. Então, E eu vou quebrar importante, né? o clima tenso agora. E esse momento a Fernanda olhou pro meu olho e me deu uma tapa na minha cara. Oh, meu Deus. Só com um olhar Senti um foi... clima aqui. Eu senti um olhar dizendo assim, você não voltou na sua consulta. Eu vou mudar até de assunto, então, Ai, aqui. deixa eu falar disso. Pode falar. Ela falou assim, você não voltou na consulta. O que a gente enfrenta muito na nutrologia é o paciente que vem com a queixa, eu prescrevo a medicação, prescrevo as alterações na mudança diária que tem que ser feita. E aí, por N motivos, ele não consegue. Ou não se dá bem com o remédio, ou não consegue aderir à mudança de estilo de vida, e etc. Se fosse no cardiologista, ele ia ligar e ia dizer assim, doutor, o remédio que o senhor me passou não tá servindo, minha pressão ainda tá alta. Ajusta pra Ajusta aí mim. pra mim, eu vou voltar aí, tá bom. O meu paciente, tem muitos que ficam com vergonha de não ter conseguido fazer. Mas eu acho que aí A volta nossa naquilo que a meta. Jan tinha falado. O constrangimento, É, o o estigma tabu, que o tem. estigma, ainda do tá julgamento. muito Mais uma vez eu enraizado. falhei Exato. no meu caminhar do emagrecimento. Eu falhei. Eu não E tenho aí- coragem de falar isso pra minha médica. E aí eu digo É quase uma confissão, meu amor. Tá bom. Eu digo pros meus pacientes, tá aqui meu telefone. Diga, se não estiver dando certo, avise, porque a gente troca. Tem medicação que atua aqui, tem medicação que atua aqui, como a gente falou do Ozempic, tem medicação que atua a nível intestinal, então tem várias alternativas. O que Vou não marcar minha pode- consulta contigo, tá? Pode marcar. Saindo daqui. Eu acho assim que o que não pode é ficar sem tratar. A partir do momento que você está vendo esse podcast, você sabe que a obesidade é uma doença crônica. Se você não está tratando, busque tratar. Agora, o nome da Fernanda aqui embaixo, @Fernanda Soares, marca uma consulta. Agora, antes de eu fazer a pergunta pra Adriana, que eu queria Falando fazer... em Queria... emagrecer. Não, eu queria te dizer do nosso apoio, da Antipast. Queria que tu Delícia. falasse daquele lugar maravilhoso, né? E que tá aqui nos apoiando nesse podcast. A primeira empresa de antipaste do Amazonas, né, Thaís? E sempre de portas abertas para o Desquarentei. Um abraço para toda a equipe que nos recepciona, nos recebe nos nossos eventos. Maravilhosos. Conheçam o Antipaste, vale Exato. a pena. Doutora Adriana. Vamos lá. Peguei. Eu quero saber o seguinte, qual é o equipamento hoje top? Que se a gente chegar lá, eu vou conseguir ficar maravilhosa. É isso que eu quero É saber. quase aquela varinha de condão. Essa mesmo. Poxa, eu queria ter um só. Eu queria ter só um para isso. Mas cai naquilo que a gente conversou. Qual é a principal fator daquela pessoa, sabe? Então, qual é a característica que a Thaís tem? É flacidez de pele? Tá. Então, a Jan já é flacidez muscular? Ela já é falta de sustentação de gordura. Então, depende, sabe? Cada um. O que Mas vai tem um ser. lá que se chama Inface, que eu sei que é maravilhoso. Na verdade, é porque o Inface, ele é uma tecnologia híbrida. Aham. Então, ele acaba tratando duas regiões ao mesmo tempo. Olha que então, ele é maravilha. maravilhoso porque ele trata a área muscular da face, que até então não se tinha nada para fazer, ao mesmo tempo que ele trata a flacidez de pele. Excelente né? para aquela mulher que não tem muito tempo. Não tem tempo, tem medo de agulha, tem medo de dor, porque ele não dói. Então, assim, ele é a última revolução, de fato, nessa questão do envelhecimento. Mas, mais uma vez, pode ser que a pessoa tenha outros fatores que o Inface sozinho não vai ser suficiente. Doutora Adriana, por exemplo, como é que eu cuido da minha pele? A minha pele, eu tenho várias peles no meu corpo, vários tipos de pele. A mesma coisa eu faço com a pele embaixo dos meus olhos, com a pele das minhas mãos, do meu corpo. É muito difícil a gente ter esse discernimento de a gente saber o que fazer com cada creminho. Existe um tratamento uniforme para essa pele?
Não, assim, de fato, os anexos que a gente chama, as glândulas, pelos e tudo mais, são diferentes de área, de região para região. É tanto que existe o shampoo, que é o detergente do couro cabeludo, né? Existe o sabonete corporal, que é o que vai limpar o corpo. E eu sempre falo que a gente deve ter um sabonete facial. Então, eu sempre recomendo, que você perguntou, uma dica. Tem um sabonete diferente do que você lava seu corpo para lavar o seu rosto, né? Então, sabonete facial. Marca sabonete facial. É um sabonete facial, seja de qual marca for, mas ele foi desenvolvido para o rosto. Isso. Adequado para aquele tipo de pele. Isso. E aí, esse sabonete facial é um sabonete que você pode usar todos os dias, 2 vezes ao dia, digamos assim. Ao acordar e ao dormir. Pronto, isso. Em relação à mão, a nossa mão, ela foi desenvolvida para aguentar mesmo pressão. Então, normalmente, a região palmar ela é um pouco mais grossa do que o dorso da mão. Então, não tem problema usar sabonete de lavar a mão e tudo mais. Mas uma dica que eu sempre dou para as mulheres e para as pacientes é que elas podem usar aqui o dorso da mão como um local para passar o creme que vai passar no rosto. Então, ela passa daqui para cá e depois faz isso. Porque a mão que tem dica maravilhosa. essa tendência, né, de ficar enrugadinha, isso. né? E é uma pele fininha, semelhante à pele do pescoço, Perfeito. semelhante à pele do rosto. Então, o que a gente faz quando vai usar um creme? Gente, anotem essa né? dica agora, sensacional. Do creminho do olho. Passa primeiro aqui, vê se eu aprendi, doutora. O creminho do olho, você coloca aqui, aplica. Não puxa a pele do olho, porque ela é sensível. Tem alguns cremes no olho que já vem com aplicador, né? Isso. A gente fala mais daqueles que não tem, que tem a bisnaguinha. Que você normalmente faz o quê? Você passa aqui, né? Na palma. Mas aqui não tem sentido. A parte mais hidratada do meu corpo talvez seja essa, porque eu só hidrato assim. Não é? Eu Então achei você ótimo. usa aqui, Achei ótima ideia. daqui, e eu passo tudo, hidratante, vitamina C, até o filtro solar, gente. Vai passando tudo aqui. E depois, invariavelmente, você tá cuidando da mão sem nem perceber, né? Perfeito. Gente, eu vou dizer uma dica que eu aprendi há muito tempo atrás e eu faço e espero que vocês compartilhem e façam nas casas de vocês. A gente lava a louça, claro. Todo sempre. mundo lava uma louça. Na minha pia da cozinha tem o sabão líquido para louça e tem um sabonete granado, me patrocine, por favor. Que eu lavo depois as minhas mãos e tem o hidratante. Sim. Então, ou seja, gente, é mão de fada, meu amor, é isso. E é uma rotina que você faz. Onde tem um cantinho que você vai utilizar o sabão, deixa o hidratantezinho. Porque resseca muito, né? Resseca muito. Ele é detergente para tirar gordura, né? Exatamente. Então, tira a gordura, inclusive, da pele. Inclusive, vou passar no corpo. Se tira gordura, tem que tirar gordura do corpo. Ai, coisa boa, né? Seria bom, verdade. Doutora Adriana, outro questionamento pra ti. Tu falaste aqui pra gente que tu passaste por um procedimento de uma cirurgia bariátrica. Sim. E como é que a tua pele sentiu isso? Foi uma mudança muito radical? O teu corpo sentiu muito? Isso é importante a gente falar, porque muitas pessoas que precisam de uma cirurgia bariátrica têm esse impasse de assim, não vou fazer, vou me sentir velha. Gente, olhem pra doutora Adriana. Maravilhosa. Ela tem cara de quem ficou velha, maravilhosa. Vovó. Já é avó? Sou. Gente, meu amor, façam a cirurgia de vocês. Façam os tratamentos. De fato, todo emagrecimento, seja ele de 10, 15, 20 quilos, que foi o meu caso, você vai ter uma deflação da sua face, que é uma queda, né? Então, aconteceu. Uns menos e outros mais? Uns menos e outros mais, depende do percentual de gordura que você vai perder. Mas eu já fazia tratamentos antes de emagrecer. Aquilo que a gente fala. Você não precisa emagrecer para você cuidar de você. Então, eu já cuidava do meu rosto com 25 quilos a mais. Então, eu já fazia meu estoque de colágeno, né? Então, eu já fazia bioestimuladores, tecnologias. À medida que eu fui emagrecendo, eu tive que intensificar esses tratamentos para eu segurar a pele,
repor uma gordurinha com ácido hialurônico que vai perdendo, que vai ficando com áreas de sombra, com áreas mais envelhecidas. Mas o importante é a mulher se preparar para o processo, tanto psiquicamente quanto até externamente. Nutrindo o seu corpo também, Fernanda? Sim. Antes de uma cirurgia bariátrica, você pode nutrir o seu corpo para se preparar para isso? Para qualquer cirurgia. Qualquer paciente que vai fazer uma cirurgia, qualquer que seja a cirurgia, é muito interessante um preparo nutricional para evitar problemas tanto na hora da cirurgia quanto melhorar o pós, qualquer cirurgia. A Adriana, a gente já se conhece tem tempo. Antes de eu trabalhar na clínica como nutróloga, a gente era primeiro amiga da faculdade, depois ela foi minha dermatologista, porque eu tenho bem umas 4 ou 5 doenças dermatológicas. Nossa Senhora! E eu vou falar de um monte de coisas junto agora, porque tudo que eu pensei aqui linka. Primeiro ela falando que cada pele, cada pessoa tem uma queixa no corpo, né? Então, não tem uma tecnologia que vá fazer, uma só tecnologia que vai fazer a mudança total. É porque a nossa pele carrega a nossa história. Então, a pele dela carrega a história. A bariátrica passa aí no meio dessa história. Sim. A minha pele... Isso é lindo de falar, lindo. sabia? Não, e olha só, a minha pele carrega uma história. Tipo assim, no Covid, eu desenvolvi um abscesso aqui por causa do uso de máscara. Aí eu mandei a foto pra Adriana. Adriana, olha aqui o que apareceu em mim. Tem que ir lá, tem que drenar, tem que cuidar, tem que tomar antibiótico. E hoje em dia ficou uma cicatriz, que é um queloide. Então eu trato isso também. Então é uma coisa que me incomoda. Mas faz parte da tua história. Faz parte da minha história. E assim, em relação à nutrição e à cirurgia bariátrica, eu indico a bariátrica para muitos pacientes. A bariátrica é um tratamento, ela fez esse tratamento e é importante falar que não cura a doença, né? Não. É uma forma melhor de controlar a doença. É só uma das opções terapêuticas que a gente tem. E eu tenho certeza que antes você já tentou outras coisas. Tudo. E hoje é mais seguro. E olha só, ela é médica, ela tem a doença e ela fez todos os tipos de tratamentos que estavam disponíveis e não conseguiu sucesso com outros tratamentos. E eu acho que o que foi muito importante nessa decisão, e aí eu deixo aqui o conselho, o recado carinhoso, né, para as colegas que sofrem com isso, porque eu já estive nesse lugar. A principal para mim foi me conhecer. Sim. Eu acho que o autoconhecimento, nesse momento, ele foi definidor para minha tomada de decisão, sabe? O porquê que eu engordei, o porquê que eu cheguei onde eu cheguei, o que me levou a estar nesse lugar, quais foram os caminhos que eu percorri para tentar sair deste lugar e por que as mulheres hoje, quando falam de emagrecimento ou até mesmo de cirurgia, por que a gente lê fracasso? Exatamente. Não é fracasso, gente. Por quê? Então, essa questão de você se conhecer, e eu fiz essa cirurgia, só quem sabia era o meu marido e a minha mãe. Eu não dei satisfação pra ninguém, porque isso é uma decisão pessoal. É muito particular. Eu complemento, doutora, e as pessoas opinam muito, né? Eu complemento falando assim, você tem que parar de se punir. Isso. Parar de se punir. Eu já tentei, há 10 anos... Tento emagrecer, procurei o remédio, procurei a doutora Fernanda, me nutri, fiz o que deveria fazer. Pare de brigar, não tenha medo, tome a sua decisão particular. E quando entende que conheça. É doença também, a pessoa aceita. É mais fácil a aceitação. Mais. Com mais tranquilidade. Então, assim, uma indicação de bariátrica, por exemplo, é um paciente, isso que eu tô falando tá nas diretrizes. Paciente que tentou 2 anos tratamento medicamentoso e falhou, e dependendo do peso dele e das comorbidades que ele tem, e se o psicólogo liberar, tem indicação de bariátrica. É importante ter esse... Então, assim, é muito importante. Acompanhamento. Eu já tive paciente de eu indicar remédio, paciente adulta, não um adolescente, paciente adulto. Eu indicar o remédio, uma medicação, e ela chegar em casa e falar pra mãe que vai começar a tomar a medicação,
E a mãe fala assim, é só você fechar a boca. Gente, não faz isso, por favor. Não. Isso é uma agressão psicológica à pessoa, né? Primeiro que E aí a pessoa se sente incapaz. Claro, Eu claro. não consigo fechar a minha boca. Mas a fome, ela tem... É um sintoma. Ela tem tantos fatores né? psicológicos. Fome emocional, Claro. fome É uma real, fome, fome hedônica, compulsão. Então, Claro. assim, não é só fechar a boca. Não é só falta de força de vontade. Existe uma história Perfeito. por isso. E precisa ser respeitada, né? Existe uma disfunção hormonal para você chegar a um peso que você está. Então, às vezes, você precisa... Quando eu fiz a minha cirurgia, o pensamento que eu tive é o seguinte: eu vou dar um restart na minha vida. Sim. Eu vou recomeçar. É uma chance que eu me dou, né? E aí, hoje eu tenho consciência disso, nas escolhas, na observação, mas isso a mulher, a pessoa que decide fazer, ela precisa estar lúcida, consciente. Eu acho que não é só perder peso. Eu acho que é uma questão de saúde. É uma virada de chave, sabe? não é, doutora? E a pessoa tem que estar com a cabeça muito bem preparada para isso. Essa conversa é tão necessária, essa conversa é tão esclarecedora. Eu fico tão feliz de ter vocês duas participando desse episódio maravilhoso que abre um leque de possibilidades de aceitação, de vontade de se cuidar. Eu tô arrepiada, eu tô falando com vocês. Não, e tratando isso de uma forma muito responsável, forma didática, sutil, tranquila. E chega até você isso é muito importante. De uma forma acessível. Primeiramente falando do emagrecimento, da doença obesidade, que não é uma... Desculpa a expressão, uma sem-vergonhice, como a gente escuta as pessoas falarem, fecha a boca, vai caminhar. Quantas pessoas obesas escutam isso dizendo assim, vai caminhar, menina, só isso, tu vai malhar. E muitas pessoas entram em depressão. Corta o doce, corta o pão. Porque ela caminha, porque ela malha, porque ela faz dieta e ela continua gorda. Então, assim, serve de esclarecimento. Eu quero agradecer imensamente a sutileza de vocês tocarem nesse assunto. Delicadeza, né? De falar. De trazer sim. um assunto importante, de autocuidado, de cuidar da sua pele, cuidar da sua mente. Eu acho que vocês, médicos, cuidam de tudo, principalmente da nossa autoestima. Isso é muito importante. E o nosso tempo é tão curtinho, o bate-papo é tão gostoso. Mas eu quero só fazer uma perguntinha para finalizar, que eu acho bem importante. Aqui a gente fala com as mulheres 40+, né? O nosso segmento é das mulheres 40+, é para elas que a gente se dedica, é para elas o nosso propósito. E lá na clínica, né, onde vocês atuam, quando eu e Jean fizemos uma visita até lá, nós vimos que há também uma preocupação, não só estética, mas vocês também têm equipamentos que tratam dessa mulher mais velha. Inclusive, ouvimos um depoimento que me tocou pessoalmente muito, de uma moça técnica que trabalha lá com vocês, que é aquele equipamento que trabalha... assoalho pélvico. O assoalho, o Incela com o assoalho pélvico, que é algo que nós, mulheres... Às vezes, para mim, é uma informação muito recente, é algo muito novo ainda das pessoas falarem, e isso muda a vida das pessoas. É um tabu, na verdade, falar sobre isso, né? Então, eu acho isso fantástico, né? É importantíssimo as mulheres saberem que hoje elas têm a fisioterapia pélvica como aliado, mas elas têm um aparelho que elas podem sentar por 28 minutos e o aparelho vai fazer contrações supramáximas acima da capacidade que ela faria só com exercício, sozinha. E isso vai fazer com que fortaleça a todos os músculos que estão ali na região do períneo, né? Ali no assoalho, que sustentam os órgãos do abdômen. Não, e é impressionante o que a gente sente. A gente senta ali, né? A gente testou e sente lá dentro. Isso melhora a postura, incontinência urinária, incontinência fecal, melhora e que é algo que toca muito sexual. As mulheres, né? Sim, depois dessa idade. E a gente tem isso hoje. Eu acho que isso realmente é uma revolução. Muda, é claro, porque é muito mais do que beleza, né? Qualidade de vida. E ainda dizem que não tem a varinha mágica. Ela existe sim, é incrível.
Com certeza. Então tá, gente, muito, muito, muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Foi incrível, muito esclarecedor, a delicadeza e a sutileza de vocês. Estamos à disposição para tirar mais dúvidas, esclarecer vocês do podcast. Aqui o tempo é curto, a gente tem muita coisa para falar. Foi uma delícia estar aqui com muito vocês. bom. Que bom, que bom. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui passando Obrigada para as seguidoras de vocês, tá? Obrigada por ser nossa Disquaring Lovers. E a você que tá aí do outro lado, já salva, recomenda pras amigas esse papo, porque tem muita gente, né, Jean, que precisa ouvir muito disso. Então, já recomenda, segue lá. Ativa as notificações. E semana que vem tem mais assunto aí. Beijo, se cuidem. Tchau.